Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, hoje pintando Bobbie Goods. E eu queria começar uma saga de pintando Bobbie Goods que eu manchei, gente, porque assim, eu tenho uma mania de esquecer de botar o negócio atrás, então eu mancho muito fácil os Bobbie Goods. Então eu acho que seria muito legal a gente fazer uma saga tentando, tipo assim, arrumar o Bobbie Goods pra ele voltar ao normal. Bom, eu comecei com esse Bobbie Goods, que ele é um Bobbie Goods que eu tô querendo pintar há muito tempo. E vocês não sabem quanto eu fiquei chateada quando eu vi que ele tinha manchado atrás, porque eu achei que se manchasse ia perder todo o desenho. Claro, se vocês forem ver no final do vídeo, vocês vão ver que tem algumas partes que aparecem da mancha. Mas não é uma coisa assim horrível, entende? Então não estraga o desenho, só que não fica um aspecto tão legal e daí não fica perfeito, né? Mas fica um pouquinho manchadinho. Mas não foi por isso que eu perdi meu desenho. Eu gostei muito do desenho, eu peguei essa referência que eu tô botando aí na tela pra vocês no Pinterest. Eu vi rapidinho, só que depois eu tive que largar, porque eu olho as minhas referências pelo meu celular, e eu tava gravando pelo meu celular. E eu não fiquei pausando toda hora. A única vez que eu vi foi antes do desenho, dei uma decoradinha de como é que era, e fui lá e fiz. Acho que deu pra perceber, gente, que eu tive que ligar o flash porque tava muito ruim a iluminação. E daí eu liguei o flash pra vocês conseguirem ver melhor como é que tava. Porque da última vez o meu vídeo eu gravei ele de dia, só que esse eu gravei à noite. Então a iluminação não tava tão das melhores, né? Eu tentei usar algumas cores mais ou menos parecidas, como esse rosa, que é o único rosa que eu tenho. E esse rosa aí, que o nome dele é Red, se eu não me engano, não lembro muito bem. Mas na minha cabeça, gente, era basicamente um rosa, esse aí escuro que eu tô usando. Só que um rosa muito escuro, meio puxado pro vinho. Então eu gosto muito dessa cor. Eu achei que consegui combinar bem as cores. Esse rosa, eu confesso que não é um rosa que eu gosto muito, não é esse, o outro mais clarinho. Porque ele é muito chamativo, eu queria um rosa mais clarinho. Mas como é o único rosa que eu tenho, eu tive que me contentar com o que eu tinha, né? Acho que uma das partes que ficou mais marcado foi em volta do desenho, então acho que dá pra ver ali que essa parte ali tá meio azulada e ficou um pouquinho marcado. Mas dentro foi só algumas partezinhas, não foi grande parte do desenho. Vocês vão ver, gente, ao longo do desenho que eu fui tentando fazer alguns detalhes, tanto com a caneta branca quanto com a caneta amarela. Eu confesso que esses detalhes com a caneta amarela ficou muito bonitinho, né, com o marcador amarelo. Só que, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito um pouquinho maior e teria cuidado um pouco mais pra não passar por cima, porque dá pra ver que umas partes eu passei por cima e ficou meio laranja. Não sei se eu gostei muito, mas tudo bem, gente, faz parte. Gente, como eu disse pra vocês no último vídeo, eu vou falar de novo sobre desestressar, assim, o Bobbie Goods desestressa. Gente, hoje eu tive uma prova de artes e, assim, eu acho que eu fui bem, tá? Porque eu estudei pra ela. Só que, assim, eu não consegui decorar tanta coisa, porque eram literalmente 6 folhinhas pra decorar. Só que acabou que na prova só caiu o conteúdo de uma folhinha, porque a gente tava falando sobre os artistas. Manuel Araújo, Anitta Malfatti, Aleijadinho, e as únicas perguntas que apareceram foi do Aleijadinho. E aí teve a obra da Anitta Malfatti e a obra da Tarsila do Amaral da Baporu. E assim, na minha cabeça ia ter 1 milhão de perguntas pra mim decorar. E, gente, na hora foi super fácil. Até, tipo assim, quando eu tava na hora, a professora viu minha prova e ela disse, nossa, muito bom. E, tipo assim, ela não leu nem nada, né? Só que ela viu, assim, ela tava olhando por cima, assim, de todo mundo. E ela disse... Então, eu acredito que eu tinha tirado uma nota boa. E, tipo assim, eu não pintei Bobbie Goods de hoje de manhã. Então, eu acho que isso deixou com que eu ficasse um pouquinho mais nervosa. Mas depois eu cheguei em casa, pintei Bobbie Goods e me desestressou. E quando eu tô pintando Bobbie Goods, eu esqueço de tudo, gente. Então, ficou muito satisfatório, sabe, esse vídeo. Pra mim, isso foi muito satisfatório. Aí, gente, como o meu armazenamento tava cheio, eu falei isso no último vídeo, eu tô tendo agora que desinstalar o meu CapCut e depois, quando eu termino o meu vídeo, eu instalo de novo o CapCut, porque o CapCut, gente, literalmente, ele pega acho que 55 GB, que eu acho que é gigabytes, se eu não me engano. E, gente, isso é muito. É muito. E aí é o que mais pesa o meu celular. Tanto é que eu tirei ele e consegui gravar um vídeo de 58 minutos. Pra vocês terem uma mini noção, assim, de como ele enche muito meu armazenamento. Então eu vou ter que fazer assim todas as vezes pra mim conseguir gravar os vídeos mais longos. Porque antes eu tinha que ficar pausando, apagando 1 milhão de coisas e isso e aquilo. E daí eu vi um vídeo tentando me ajudar, assim, um vídeo de como deixar o armazenamento melhor, assim, pra conseguir gravar vídeo. E eu vi a pessoa dizendo que é pra desinstalar o CapCut quando você for gravar, porque ele é o aplicativo que mais pesa. E daí depois, quando você for usar e editar seu vídeo, você instala ele de novo. E, gente, muito bom. Porque eu não sou de guardar vídeo aqui no CapCut. Eu só gravo vídeo aqui no CapCut e depois eu posto no YouTube. Então, tá registrado no YouTube. Então, eu não preciso ter no CapCut e no YouTube, entende? Então, eu não preciso ficar, tipo assim, com medo de desinstalar o CapCut, porque eu deixo ele mesmo e eu acho até melhor assim, né, gente?
Bom, gente, então eu fui usando essa cor C5 e CG5, opa, deu uma bugadinha, pra tentar fazer uma diferença por dentro, porque eu tava em dúvida em que dentro eu fizesse ou de rosa ou do rosa escuro, gente. E aí eu pensei, não, vou usar o cinza pra dar uma neutralizada, sabe? E daí ficou melhor. E, gente, dessa vez eu não esqueci de botar o negócio atrás, o plástico, gente. E, graças a Deus eu não esqueci, porque eu sempre esqueço, né? Mas dessa vez eu já botei, antes de pensar em fazer meu vídeo, eu já tinha botado, gente, porque eu não queria esquecer, né? E, gente, assim, pra mim, esse desenho, ele é mais ou menos uma continuação de dos desenhos que tem aqui no Bob Good, no Bob Good, do Bob Goods, uma das gravuras que tem aqui. Eu já até mostrei no meu último vídeo, é uma gravura que eu fiz, que eu pintei aqui no Bob Goods, e aí pra mim é mais ou menos a continuação. Claro, esse tem as sacolinhas de emoji, e o outro tem as sacolinhas como é que fala? Massazinha. Eu vou tentar deixar aqui pra vocês conseguirem ver, gente. Esse desenho aqui, gente, ó, claro, ele é um pouquinho diferente, ela tá fazendo biscoitos e tal, mas mesmo assim, biscoito é uma coisa que vende na padaria, então na minha cabeça é mais ou menos uma continuação. Vocês vão ver, gente, que ao decorrer do vídeo eu usei bastante a cor marrom e a cor bege. Só que assim, gente, eu tentei fazer uma diferença de cores usando esse vermelho pra fingir que era um morango. Eu não queria usar rosa pra não ficar a mesma cor não sei, das estantes. Então, eu tive que usar vermelho. Não sei se ficou tão legal. Na minha cabeça ficou parecendo um sushi. Eu não sei que sushi, o nome daquele sushi. Eu vou botar aqui uma imagem aqui na tela pra vocês. Eu não sei o nome desse sushi, mas na minha cabeça ficou parecendo sushi. Aí, gente, essas bolinhas aí, pra mim, é pão de queijo. Então, eu tentei fazer pão de queijo, gente. Eu achei que ficou muito parecido. De longe, vocês não vão conseguir ver direito. Mas depois eu vou mostrar mais detalhadinho no final o resultado. E vocês vão conseguir ver que parece um pouquinho um pão de queijo, gente. E, tipo assim... Eu acho que minha parte preferida do Bob Goods é quando tem comida, gente, porque eu adoro pintar comidinha. Eu gosto de fazer, tipo assim, cores diferentes na cobertura, sabores diferentes, inventar sabores, cores, e eu acho muito satisfatório. Eu amo. Aí, gente, eu fui inventar de fazer um all-star nesse patinho. Eu achei que ficou muito legal, mas eu botei o cadarço pra direção errada, era pra ser pra outra direção, né? No caso, a direção onde fica aquela pontinha branca. Daí não ficou, tipo assim, muito parecido. Mas também não precisa ficar igual, porque eu quis pegar uma inspiração no All Star, mas não fazer 100% igual. Aí, gente, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas ali atrás eu tentei fazer aqueles quadros pretos, sabe? Que era de antigamente na escola que pintava com giz. Eu tentei fazer, não sei se ficou tão legal. Agora não dá pra ver porque ele tá todo preto, né? Mas depois eu vou usar a caneta branca e passar por cima. E essa é uma das minhas dicas mais valiosas, gente. Usem a criatividade de vocês na hora de escrever nessas plaquinhas, assim, de promoção. Eu acho isso muito legal, gente. E aí, por isso que eu acho muito satisfatório você ter uma caneta branca, porque todo detalhe faz diferença. Então, tendo uma caneta branca, tu pode fazer vários detalhes legais, várias coisas diferentes. Você pode escolher como você quer a sua plaquinha de promoções, quais coisas vai ter no seu cardápio, e assim, eu acho que faz total diferença. Nesses donuts, eu tentei fazer uma cobertura meio diferente, porque uma vez, gente, eu comi um cupcake que ele tinha cobertura toda colorida, assim, com glitter por cima. E eu tentei fazer mais ou menos essa referência que eu já tinha na minha cabeça. Eu peguei as cores aleatórias, eu peguei azul, verde, amarelo e roxo, que foram as cores que vieram na minha cabeça, que super combinam, pelo menos pra mim. E aí ficou muito legal, gente. Como eu disse, de perto, assim, fica melhor, tá? Mas de longe não dá pra ver tão bem, porque realmente ficou muito pequenininho os detalhezinhos, mas ficou muito legal. Eu tentei também fazer alguns doces, assim, mistos, ou seja, chocolate e baunilha. E eu acho que os mistos ficaram, tipo assim, uma fofura, porque ficou uma coisa meio diferenciada, sabe? Eu não queria fazer só baunilha, só chocolate, eu queria fazer misto, eles juntos. E eu acho que, assim, eles juntos ficou uma coisa mais diferentinha, sabe? Eu gostei bastante. Tentei fazer também caixas personalizadas. Ali na mão daquele Bob ali, dá pra ver que ele tá com uma caixa personalizada rosinha. E eu acho que as cores da loja dá pra perceber que é aquele rosa escuro ali, que eu usei pra fazer os detalhes. O rosa claro. E... deixa eu ver, gente. Eu acho que só essas cores. Talvez... não sei, o amarelo talvez, gente. Mas muito talvez. Mas vocês vão ver também a cor da parede, que é azul, então sei lá.
Gente, eu tava sem criatividade pra aqueles pães ali, eu não queria fazer um pão normal e eu tentei fazer um pastel. Eu não sei se vocês conseguiram ver, mas eu usei a ponta chinfrada, que pra mim, na minha opinião, ela tem a ponta um pouquinho mais fininha, então é melhor pra mim. E eu tentei fazer uns pastéis, eu amei o resultado. Na minha cabeça, no começo, ia ficar, tipo assim, quando eu comecei, eu disse, meu Deus, vai ficar horrível. Depois que eu vi, eu amei, gente, sério, ficou a coisa mais fofa. De perto vocês vão conseguir ver melhor, galera. Mas eu amei muito, muito, muito mesmo. Aí eu vim com essa marca-texto preto, gente, e eu fui fazer outro quadro preto, porque eu adoro fazer quadro preto e escrever com a caneta branca. Vocês vão ver aí que eu vou escrever. Eu tirei meio que as ideias da minha cabeça, então algumas coisas não ficaram tão legais. Eu escrevi os donuts, escrevi rocambole. Tudo bem que não tem rocambole ali, gente, mas a gente vai fingir que tem, tá? Porque eu queria escrever uma coisa diferente. E também eu não lembrava do nome daquele doce ali, bomba de chocolate, eu não tinha lembrado na hora. Então, eu tirei da minha cabeça o nome rocambole, gente, e eu botei ali. Aí, eu botei ali no morango mais morango, e daí ali no misto mais sabor, e fiz uma coisa diferente. Aí, ali, naquele branquinho ali que eu fiz o desenho dos negocinhos, eu já tinha conseguido ver um pouco de trás, porque a caneta preta, ela cobre, né? Mas dá pra ver o desenho de trás. Então, eu passei por cima do desenho de trás, que tava bem fraquinho, mas eu consegui fazer. E fiz aquele símbolo ali de dinheiro, né? Aí, gente, fui fazendo uma coisa mais diferenciadinha, né, gente? E eu esqueci agora, não sei se vai dar pra ver, mas aquela parte ali onde tá os donuts dentro daquele potinho, era pra ser um potinho de vidro. Só que eu esqueci de passar a caneta branca e fazer como se fosse o reflexo. Então, não vai parecer tanto que é o reflexo. Mas vai dar pra perceber que ele é transparente. Mas eu não fiz o reflexo porque eu realmente esqueci, gente. Fiquei muito chateada. Agora que eu tô editando esse vídeo, eu lembrei. Mas aí depois eu arrumo, né? Aí eu fiz esses detalhes com a caneta branca, que acho que é o detalhe que eu mais fiz nesse bob, que foi esse detalhe de... Eu não sei muito bem explicar que detalhe é esse, gente, mas acho que foi o detalhe que eu mais fiz. Ele é tipo uma curvatura, assim, com uma espiralzinha no final. E eu amei, gente, ficou a coisa mais fofa. Eu acho que super combinou. E ali na caixa registradora, né, onde fica o dinheirinho, ficou um amor, galera. Combinou muito, muito mesmo. Eu simplesmente tô apaixonada nesse desenho. Cada vez mais que eu olho, mais eu me apaixono. Tipo assim, ficou a coisa mais linda desse mundo. Ah, eu amei, gente. Sinceramente, olhando agora, eu acho que esse foi o meu desenho favorito. Eu amei, gente. Ficou a coisa mais fofa desse mundo. E aí, gente, se vocês gostarem muito desse vídeo, vocês podem botar aqui nos comentários que daí eu faço um próximo vídeo, que aí vai ser mais um tentando arrumar os borradinhos, galera. Porque eu tenho mais um desenho que eu fiz e eu também borrei ele. Se vocês quiserem, eu posso tentar arrumar ele no próximo vídeo. Aí, gente, eu fui tentar fazer essa camiseta aí do Bob, e aí como se fosse uma camiseta de trabalho, e eu fiz da mesma cor que a bancada, rosa. Só que aí não ficou tão legal, não ficou um contraste. Eu tentei arrumar com o rosa mais escuro, mas também não ficou um contraste. E daí, quando eu passei a caneta branca, ficou lindo. Tipo assim, pra vocês perceberem, gente, né, gente? Acho que a cada passo que eu faço, eu falo da caneta branca. Porque é, tipo assim, muito essencial. Juro pra vocês, gente, muito essencial mesmo. E eu amei a cor que eu usei nesse bob, gente. Olha que amor. Eu gostei muito das pintinhas que eu fiz nele. E, gente, agora, sinceramente, eu tô sem muita criatividade pra fazer Bob Goods. Porque os ursinhos, eu já fiz vários tipos de ursinho. Então, agora é um pouco mais complicado pra mim conseguir tirar, tipo assim, ideias e cores da minha cabeça. Mas tudo bem, gente. E, gente, sem querer, eu fiz bigodinho ali no Bob Goods, só que eu esqueci que ele não era um gato. E aí ficou um pouquinho estranho, mas é pra ser um cachorrinho com um bigodinho, gente. Ah, ele é diferente, né? Deixa ele. Aí, gente, eu fiz esse chapéuzinho dessa cor verde, bem escura, assim, verde musgo. E fiz meio que um conjuntinho combinando com o sapatinho dele. E eu achei que ficou um amor. Aí ele é de coraçãozinho e tal. E vocês vão ver agora que a roupinha dele que eu fiz foi preta. E aí eu queria tentar fazer meio que usar a caneta branca pra dar um contraste. Só que acabou parecendo que ele tava com aquelas roupas, gente, que é aqueles plástico que fica em volta de você quando tá chovendo. Ficou parecendo, vocês vão ver depois. Aí, gente, esse gatinho laranja eu faço em todos os meus desenhos que tem gatinho. Por quê? A primeira vez que eu vi a minha irmã fazendo ele, eu fiquei apaixonada. E eu não consigo mais parar de fazer. Então, sempre quando tem gatinho, eu faço esses gatinhos frisadinhos, assim. Acho que frisadinhos, eu não sei. Que tem essas listrinhas. E eu acho a coisa mais fofa desse mundo. Daí, eu tô viciada e eu sempre faço ele, gente. Eu tô apaixonada. Eu amei muito, muito mesmo. E eu achei que ficou um amor. Aí nele eu fiz bigodinho também. Eu tentei passar por cima daquele bigode preto que ele tinha, que tava horrível, gente. E daí ficou um pouquinho melhor, né?
Aí agora, acho que agora, gente, que eu vou pintar o Bob ali. E daí vocês vão ver depois que eu vou pintar a roupinha dele de preto. Aí vocês vão ver que ficou parecendo uma capa de chuva, lembrei o nome, capa de chuva. Mas eu achei que mesmo parecendo uma capa de chuva, ficou legal. Porque pensando bem, se ele tá com a caixa na mão, ele é um motoboy. E se ele é um motoboy, a gente pode imaginar que no dia tá chovendo. E por isso que ele tá usando a capa de chuva. Viu, gente? Ó, então, assim, faz um pouco de sentido. Entendeu? Aí eu tô pintando aí ele, né? Aí, tipo assim, eu deixei um buraquinho ali, que era pra ser, tipo, um conjuntinho, mas daí ficou parecendo que ele tava de cropped, aí não ficou legal. Aí eu fiz todo um conjunto, uma coisa toda junta. Aí vocês vão ver quando eu passar a caneta preta, gente, que vai fazer toda a diferença. Olha, gente, no começo eu usei realmente só pra, tipo, dar um contraste. Só que depois acabou que eu passei em tudo e ficou parecendo realmente uma capa de chuva, mas eu realmente amei, gente, porque fez toda uma historinha, toda uma diferença, pra vocês verem, né? Realmente a caneta branca faz total diferença. Aí, gente, eu já aproveitei que eu tava com a caneta branca e fui fazer o reflexo do vidro ali na vitrine, né? Porque a vitrine não ia ser aberta ao público, né, gente? Que senão as pessoas iam espirrar ali em cima dos doces, não ia ficar legal. Aí eu fiz a vitrine, gente. Eu sempre faço vitrine quando tem essas coisas, assim, de comida, sabe? Porque eu gosto muito de fazer vitrine, porque sempre quando você vai no mercado, sempre tem essas vitrines, né? E daí eu sempre faço pra dar uma diferenciada e ficar uma coisa mais fofa. Gente, aí eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiz um vestidinho nela e eu achei que ficou a coisa mais fofinha. Eu fiz com o de roxinho e eu achei que ficou um amor. Aí eu tentei fazer meio que aqueles bolsinhos, sabe, que tem nas jaqueta jeans, pontilhado, e eu achei que ficou a coisa mais fofa. Aí eu pintei ela de cinza, porque eu achei que ia combinar, e realmente combinou, ficou um amor, gente. E aí eu fiz detalhezinhos nela, botei cílios nela pra ela ficar uma menininha bem fofa. E fiz essas manchinhas nela com um cinza um pouco mais escuro pra ficar um pouquinho de contraste, né? Aí eu pintei a mesa com a mesma cor, esse salmão assim que eu já tinha usado nos doces, só que não vai parecer tanto porque eu fiz meio que uma textura de madeira, então não pareceu tanto. Enfim, gente, eu acho que realmente o desenho ficou um amor. Eu acho que eu não gostei de nada. Quer dizer, eu acho que eu não gostei de nada. É isso aí, gente. É que, tipo assim, o que eu quis dizer é que eu gostei de tudo. Então, não teve nenhuma parte que eu não gostei. Só eu acho que eu tiraria esses negócios, essas flores amarelas que eu botei, porque não combinou tanto com esse rosa. Ou talvez, né, eu não teria botado esse rosa e teria botado outra cor. Porque eu não sei se esse rosa que combinou, não combinou com esse amarelo, ou é essa flor amarela que não tá legal, entendeu? Eu não entendi muito bem o conceito. Mas, enfim, eu gostei do resultado final. Eu gostei muito dos detalhes que eu fiz, dos donuts, dos quadros lá atrás. Os bobs ficou um mais fofo que o outro. Então, realmente, gente, eu acho que assim, foi um dos desenhos que eu mais caprichei nesse meu livro do Bobbie Goods, e eu acho que é um dos meus preferidos até agora. Claro, eu capricho em todos, né? Mas eu acho que esse, em específico, eu caprichei, tipo assim, 5 vezes mais, e o resultado ficou uma fofura. Tipo assim, é o meu xodózinho agora. Sempre quando eu termino um desenho, ele vira meu xodózinho, e esse acho que vai ser meu xodózinho por um tempão, porque eu amei o resultado dele. Aí, gente, pra dar um contraste, eu usei essa canetinha marcador, no caso, azul, pra fazer um pouquinho diferente. E depois vocês vão ver que eu vim com um azul um pouco mais escuro pra fazer uma linha pontilhada naquele formato que eu não sei, gente. Não é triangular, é esse formato aí, gente, que tem vários azulejos, meu Deus. Azulejos, isso. E papéis de parede, assim, que eu acho que fica uma fofura. E eu achei que super combinou no meu Bobbie Goods. Só que assim, se eu tivesse mais cores de marcadores, eu não tivesse só 24 cores, eu teria pegado um rosa um pouco mais claro pra fazer o fundo e combinar com a estante. Mas como eu não tinha, eu tive que improvisar com azul mesmo, mas de qualquer forma eu amei. E pra dar uma diferenciada no chão, eu pintei de cinza, pra não ficar uma cor muito, não, tipo, como é que eu falo? Repetir muito as cores, porque eu sempre tento não repetir muitas cores, pra não ficar muito enjoativo. Então eu tive que usar uma cor que eu quase não usei,
que foi o cinza. E aí eu não usei o mesmo tom do Bob ali, que o Bob que eu fiz ali sentadinha, menininha. Não usei o mesmo tom pra não, tipo assim, não confundir uma coisa com a outra. É um pouco parecido os tons, porque tem 3 tons de cinza que são praticamente iguais. Mas assim, de qualquer forma, ficou muito legal e eu adorei o resultado e eu mostrei aí pra vocês, galera. Gente, eu nem tinha percebido, mas eu esqueci de pintar uma parte e a minha irmã me avisou. Ah, eu esqueci! Enfim, gente, aí eu pintei aquele coraçãozinho ali, fiz um sombreadinho e ficou assim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e fiquem com o resultado. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.